Quero saludar a todos os irmãos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesucristo. Amém? Por si acaso não he saludado a alguno de vosotros nessa manhã. Nada, muito rapidamente, um pouquinho de publicidade. Es que só tenho o microfone nessa hora, tenho que aproveitar. Então, ayer, fenomenal. Reunião de mulheres, a última antes do parón veraniego. La hermana Mariel trajo la palabra, me han dicho que ha sido de mucha bendición todo lo que me ha hablado que foi uma reunião maravilhosa. E nada, e já agora solo em setembro, não? Outubro, não sei, volverão, pero ha sido um tempo de muita bendição para as que han estado. Próximo sábado, como ha dicho Alfredo, Assembleia Extraordinária, necessitamos todos os membros da igreja, necessitamos ter o quórum porque vamos a reformar o estatuto. É muito importante que estés, que traga tu cópia do estatuto porque lo votaremos. E además de isso, destacar que vamos a receber temos 5 solicitudes de alta, entre elas a de Polina, a das hermanas Mônica e Patrícia que estiveram aqui recorrendo a ofrenda, a de Mariel, de Andrew, esposo de Mariel. Então, o próximo sábado, um momento muito importante na vida da igreja, às 6 da tarde. Preveo que vai ser rápido, não vamos a tardar, hein? Porque eu creio que aprovaremos o estatuto de uma sola vez. Não há nenhum tipo de emenda este momento, não enviou nenhum comentário. E se sigue assim, será rápido, vale? Ojalá. 13 de julho, os bautismos. Temos 6 candidatos, está aí hoje, estiveram todos aí, estudamos hoje sobre a Bíblia, a Palavra de Deus. E marquem essa fecha, 13 de julho, estaremos aqui com a Fiesta de las Águas, os bautismos em essa igreja, para a honra e a glória do Senhor. Amém? E, o último. Me he percatado que me he olvidado do cumpleaños de alguns irmãos, não? De Graciela, de Jesse, me ha passado. Algumas vezes há irmãos que me dizem: hoje é aniversário de tal pessoa, põe algo, me ajudam com isso. É que não conosco a todos e não sei todas as fechas aún. Pero bem, e há alguns que não são membros da igreja que aí tampouco tenho a fecha do cumpleaños, pero pido perdão por se me olvidado do cumpleaños de alguno. Não há favoritismo por parte do pastor, vale? É que quando sei lo pongo, lo subo. Quando não lo sei, ou quando sei me acordo, às vezes me olvido também, vale? Pero quero dizer que me alegro muitíssimo por la vida de todos os irmãos que podem cumprir um ano de vida ou de matrimônio. É uma bendição muito grande. Bueno, agora sim, seguimos com a série, não? Que começamos semana passada, Erasmus, falando sobre Daniel em Babilônia. Me acordo de uma película, essa película eu he visto há mais de 30 anos, aí, todavia em VHS. Sonhos, diretor japonês Akira Kurosawa, uma pele muito bonita e interessante. Ele trajo para a pantalla 8 sonhos que havia tenido em sua vida, ou seja, que demais acordar-se de seus sonhos, los transformou em cine, em pele. É um filme, uma película belíssima, pero já não lo he visto desde aquela época, de los anos 90. Bueno, não sei se tu és daqueles que se acuerdas de lo que sonhas. Não lo sei. A lo mejor tu sí és daqueles, não? Que ao despertar-se se acuerda de lo sonhado. Imagínate que um dia pudiéramos ver em las pantallas del cine tus sonhos escenificados. Imagínate como seria, hein? Los sonhos de Graciela, los sonhos de Alfredo. Imagínate, los sonhos, bueno, por aí vamos. Como seria essa pele, hein? Seria uma pele buena ou uma pele de medo? Bueno, hay gente que tem mais pesadillas que sonho, não? Há sonhos e sonhos, ou melhor, há sonhos e pesadillas. Há sonhos tão buenos que quando tu despiertas pensas, que pena, era solamente um sonho. Pero há sonhos tão malos, pesadillas, a lo mejor, que ao despertar-se, te vem uma sensação de alívio e pensas, que bueno, era solamente um sonho, não era verdade. Seja como seja, sonhos são parte de nossas vidas, sejam buenos ou malos, vale? E quizás uma das questões que mais afrontamos em la vida é: que fazer com meu sonho? Tratá-lo como um devaneio, como um sopro de ingenuidade, deixá-lo que se caiga no ouvido? Creio que cada um de nós carga um cemitério de sonhos,
O sea, ¿qué hago con ese sueño? ¿Lo dejo en el cementerio de sueños de mi vida? ¿O voy a tomarlo en serio? Voy a creer en él. Voy a perseguir ese sueño. Intentar cambiar ese sueño en realidad. Creo que eso es una de las grandes cuestiones de la vida, ¿no? ¿Qué sueños dejar atrás y qué sueños perseguir? Algunos sueños de juventud, en la medida que caminamos, amaduramos, algunos sueños ingenuos, ¿no? Ingenuos, ¿no? Suelen morir. Y con el tiempo nacen otros más maduros, ¿no? Así es la vida. Pero bueno, hoy hablamos de un sueño específico. Um sonho como ponto de partida, um sonho que desencadenou uma situação que nadie poderia prever, nadie aparte de Deus, por supuesto. Vamos a ler na pantalla Daniel 2, del 1 ao 3. Diz assim: En el segundo año de su reinado, Nabucodonosor tuvo vários sonhos que lo perturbaram e no lo dejavam dormir. Mandou entonces que se reunieran los magos, hechiceros, adivinos e astrólogos de su reino para que le dijeran lo que había soñado. Una vez reunidos e já em presença del rei, este les dijo: Tuve um sonho que me perturba e quero saber lo que significa. Já te ha passado isso? Um sonho que te ha perturbado e que tu querias saber o significado? Bueno, la série de predicações já sabemos se chama Erasmus, por hoje o tema é o sonho. Vamos orar. Padre, muitas graças por tu palavra, muitas graças, Senhor, por lo que hemos disfrutado hasta aqui em tu casa. E agora queremos aprender mais de ti, escuchar tu palavra. Bendice-nos, Senhor, conduz-nos de acordo com tu vontade, bajo a direção do Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Bueno, primeiramente vamos falar sobre problema. Só para situar-nos cronologicamente, esse capítulo 2 de Daniel se passa em mais ou menos 3 ou 4 anos depois do primeiro capítulo, ou seja, em 3 ou 4 anos que Daniel está em Babilônia. Nabucodonosor está no segundo ano de seu reinado. Isso se explica porque durante muitos anos ele foi uma espécie de virrei, reinando junto a seu padre. E quando Daniel e seus amigos chegaram a Babilônia, Nabucodonosor todavia não reinava solo, pero agora sim, seu padre ha muerto e ele desde há 2 anos reina soberano. Nabucodonosor tem um sonho raro, ou a lo mejor um sonho recorrente. Seja como seja, ele está perturbado, não consegue dormir, manda reunir su equipo de assessores, magos, astrólogos, hechiceiros, adivinos, e lhes disse: Tuve um sonho que me perturba, quero saber o que significa. Os astrólogos lhe dizem que vive o rei por sempre. Muito bem, meu rei, cuenta o sonho e te daremos a interpretação. Parece que Nabucodonosor não se acordava muito bem de seu sonho, ou não quis decirlo. De hecho, não lhe dio nenhuma pista de lo que era. E dijo: não, vosotros tenéis que decirme lo que soñé e dar-me a interpretação. Se não lo hacen, les voy a matar. Assim de sencillo. Pero se me dicen com lo que eu sonhei e me dando esse significado, les darei regalos, les colmarei de honores, les darei muitas recompensas. E os astrólogos insistiram em lo suyo. Pero rei, nos cuenta o sonho e lo interpretaremos. E o rei se enfadou muito, porque percebeu que queriam hacerle de tonto. Vosotros queréis ganhar tempo. Já les dije, quero que me cuenten lo que sonhei e me den a interpretação, pois se les digo com lo que he sonhado, se los tenéis muito fácil, podem inventar uma interpretação mentirosa, lo que seja. E aí, quando viram que o rei já não cambiaria de opinião, que iba em sério, temblaram. Mi rei, não há nadie na terra capaz de fazer lo que tu me pides. Jamás a nenhum rei se lhe ha ocorrido pedir algo tão difícil a um mago, hechiceiro ou astrólogo. Nadie pode fazer lo que usted quiere, a não ser los dioses. Pero mi rei, los dioses não vivem entre nós outros. Interessante que há algo de verdade nessa declaração de los sábios de Babilônia, não? De hecho, nadie, homem nenhum, sábio nenhum, era capaz de fazer o que Nabucodonosor queria. Era coisa de Deus, é verdade. Quando dijeron isso, tinham em mente os deuses de Babilônia, Bel e Nebo, os dois principais deuses de Babilônia.
Muy pronto Nabucodonosor se dará cuenta de que solo hay un Dios, único y verdadero. El Dios de Israel, el Dios de Daniel, un Dios cercano a los suyos y que vive. Pero en ese momento, al escuchar esa respuesta, el rey se enfada mucho. El rey se quedó furioso y mandó ejecutar a todos los sabios de Babilonia. Y ahí vemos en la pantalla el versículo 13, que se publicó entonces un edicto que decretaba la muerte de todos los sabios, de modo que se ordenó la búsqueda de Daniel y de sus compañeros para que fueran ejecutados. ¿Sabe el sueño de Nabucodonosor? Esse sonho hoje já não é um sonho. Para muitos agora, esse sonho se ha vuelto um problemão, um problema, um caso de vida ou morte. O sonho se ha cambiado em um real decreto e que, como é um decreto de rei, tem que ser cumprido sí ou sí. E agora, por primeira vez no capítulo, só na hora, se menciona Daniel e a seus amigos. Hasta aqui não haviam aparecido, não sabiam nada do sonho do rei, não sabia do lío esse dos astrólogos. Pero agora, junto a todos os sábios de Babilônia, estavam condenados à morte. Ou seja, que quando Daniel aparece na história no capítulo 2, seus dias e horas estão contados. Há um problema. Daniel não buscou esse problema, não era culpa sua, pero o problema les alcançou. Em nossas vidas, muitas vezes os problemas chegam. Claro, algumas vezes são consequências de equívocos nossos, pero outras vezes são consequências dos equívocos de outras pessoas. Pero igual, aunque não lo hemos buscado, o problema termina por afetar-nos. Bueno, miramos na pantalla que isso Daniel, quando o comandante da guarda real, que se chamava Arioque, saiu para recrutar a los sábios babilônios. Daniel lhe falou, está subrayado, com que? Com muito tacto e sensatez. Ele disse, por que emitido o rei um edicto tão violento? E uma vez que Arioque explicou qual era o problema, Daniel foi a ver ao rei e pediu tempo para poder interpretar-lhe seu sonho. Arioque vem para matar, para executar. E nos diz o texto que Daniel lhe falou com muito tacto e sensatez. Estava claro que o problema de Daniel não lo solucionaria o próprio Daniel. Só Deus poderia solucioná-lo. Aunque Deus lhe havia dado o dom de interpretar sonhos, lo de saber lo que uma pessoa havia sonhado, lhe quedava muito grande, lhe sobrepassava. Solamente Deus lo poderia conceder a interpretação e saber o que o rei havia sonhado. Pero Daniel supo falar a Arioque com sabedoria. Isso na petição ao rei e ganhou o que necessitava naquele momento. Ganhou tempo. Aprendo com Daniel que algumas vezes não podemos resolver os problemas nós mesmos com nossas palavras, pero podemos empeorar a situação. Como? Temos um problema, o problema nos alcança e lo contestamos de forma bruta e violenta. E não só não resolvemos o problema, como terminamos por empeorá-lo. A gente que está delante de um problema se põe em modo matão, e crê que peleando e tirando lo vai solucionar. E as coisas não são assim na realidade. Bueno, nas películas isso às vezes funciona, mas na vida real, poucas. Ao final, muitas vezes, com a forma que hablamos, cambiamos o problema em algo aún pior. Daniel supo falar com muito tacto e sensatez, e por isso Daniel se mantuvo vivo. É verdade que ha ganado agora algo de tempo, pero sigue condenado à morte. É um muerto, está editada sua morte. O problema sigue aí. E agora que? Hermanos, delante de um problema, que? Quando vem um problema gordo desses, que podemos fazer? Bueno, oração,
Leemos na pantalla, agora, sigue o texto que também que Alfredo ha leído mais temprano. Después volvió a su casa, Daniel contó a sus amigos Ananías, Misael y Azarías lo que sucedía. Les pidió que imploraran misericordia ao Dios del cielo sobre este misterio, para que ele e seus amigos não foram ejecutados com o resto de los sábios de Babilônia. E durante a noite, o mistério foi revelado a Daniel em visão. Daniel volvió a sua casa. Menudo dia aquele, né? Condenado à morte, pide tempo ao rei para interpretar o sonho. Chega em casa e encontra seus amigos, Ananias, Misael e Azarias. Também eles estavam condenados à morte, né? E les comparte o que estava passando. Se desahoga. Que bom é ter amigos com quem desahogar-se, não? Amigos que te escutem, amigos que te entendam de verdade, amigos que não diminuam tu problema, amigos que quando tu contas um problema, não te contestam com outro problema, não? Para ensinar-te, a ver, aí se quedamos uma competência de problemas. Tu contas um problema a alguém, a pessoa te conta um problema, segundo ela, sua cabeça pior, para diminuir o tuyo, ou seja, empatia zero. Não é o tipo de amigo que necessitamos. Amigos de verdade, amigos que te escutam, são regalos de Deus. Tens amigos assim? Tens amigas assim? Amigos e amigas em que tu puedas confiar e com quem puedas abrir o coração? Porque se las tienes, cuida-les muito. ¿Eh? É certo que Daniel confiava que Deus lhe poderia dar o sonho do rei e a interpretação. Tinha confiança em Deus, mas aún assim ele disse a seus amigos: olha, intercedam por mim, clamem a Deus, pidam que tenha misericórdia de nós outros. Que bom é ter amigos que, además de amigos, também são intercessores. Amigos que oram por ti. Amigos que quando estás delante de um problema, se unem a ti em oração. Amigos que te apoiam, não somente com palavras de ânimo, sino também com orações. ¿Sabe? Esses, então, são top, são os melhores. Tens amigos assim? Amigos de oração? Tens amigas de oração? Companheiros que lutam junto a ti de rodillas? Amigos com os quais puedes compartilhar petições de oração? Todos nós outros necessitamos de gente assim. Daniel, héroe da fé, necessitava de gente assim. E tinha. Se Daniel não necessitava, a lo mejor tu e eu também necessitamos. Ao final, o que passou com Daniel e seus amigos passa com todos nós outros. Quando vem um problema, algo que se queda grande, não lo solucionamos com buenas palavras. Aunque buenas palavras ajudam, melhor que malas palavras. Já vimos que malas palavras só podem piorar todo, pero na verdade, não solucionamos com palavras. Nós outros oramos e pedimos a Deus que lo solucione. Assim que depois dos problemas que têm que vir, ou que suelen vir em nossas vidas, na oração. E naquela mesmíssima noite, Daniel tuvo o sonho revelado por Deus. E também na interpretação. Ojo, algumas vezes a resposta de Deus não é tão rápida, ¿vale? Outras vezes a resposta de Deus não é a que queríamos. Pero Deus sempre contesta as orações. Matthew Henry disse em seu comentário que o tema de nossa preocupação deve de ser o tema de nossa oração. Repito, o tema de tu preocupação deve de ser o tema de tu oração. Que é o que te preocupa hoje? Qual é o problema que enfrentas hoje? Que é o que hoje te quita o sonho? Pergunto, estás entregando tus preocupações ao Senhor em oração? Me preocupam duas coisas, hein? Uma coisa é o cristiano que não ora. Muito preocupante. Outra coisa é o cristiano que, ao orar, não comparte com Deus suas preocupações. Como que quer, mas não quero preocupar a Deus. Deus tem muitas coisas. Meu problema é muito pequeno. Não vou é tonteria. Não vou falar com Deus meu problema, porque a lo mejor vou orar por a guerra de Israel e Irã. Também está muito bem orar por isso. Não, isso meu problema não é nada. Não actues assim. O Senhor quer que hables, quer que compartas. O Senhor se importa contigo. Nada é tão bom assim que não necessite pedir
abrir su corazón delante de Dios. Entonces, uno es el cristiano que no ora. Otro es el cristiano que ora como si no necesitara oración para sí mismo. Preocupante también. Dios ya sabe lo que toma nuestro corazón, ¿vale? Dios ya sabe lo que te quita el sueño. Pero Él quiere que hablemos, Él quiere que verbalicemos. Porque así es el proceso de Dios. Jesús pergunta a um cego: "Que queres que te haga?" Era muito óbvio, não? Um cego quer ver. Pero Jesus lhe dá ao cego voz. Porque por dentro desse processo de hablar, aí empieza a sanar-nos, não? Poder hablar é algo que nos sana, não? Sana as emoções. Então, devemos verbalizar. Se é algo que nos preocupa, devemos verbalizar e falar com o Senhor. Tens um problema? Oração. Tens uma preocupação? Oração. E depois da oração e da resposta de Deus, o que vem? Bueno, chegando já ao final, todavia não muito, porque, bueno, queda algo, pero lo último é a adoração. Depois que Deus nos contesta, lo mais lógico e normal que é a gratitud, é adorar-lhe. Falou que isso Daniel. Pero antes de falar disso, claro, tenho que falar um rato sobre o sonho de Nabucodonosor na interpretação, porque a lo mejor a gente está esperando que, bueno, não vai falar do sonho. Mi enfoque hoje não é falar do sonho, ¿vale? Pero bueno, vou falarlo. Nabucodonosor sonhou com uma estátua enorme, como essa aí, aspecto assombroso. Uma estátua que tinha na cabeça de ouro puro, el pecho e os braços estavam hechos de plata, mientras que el vientre e os muslos de bronce. A estátua também tinha piernas de hierro, e enquanto os pés, mitad de hierro e outra mitad de barro cocido. E no sonho de Nabucodonosor vem uma roca, uma grande roca. Uma roca que golpeia os pés da estátua. E a estátua se tumba ao suelo, se cai e se envolve um montão de añicos. Esse é o sonho. Se lemos todo o capítulo 12, é isso que diz. Ouro, plata, bronze, hierro, toda hora são añicos. Para colmar o sonho, vem um forte viento que barre os añicos para lejos, que nadie podia mais ver esses añicos. E ao final, a roca se convierte em uma montanha tão grande que llenava toda a terra. Esse era o sonho de Nabucodonosor. E qual é a interpretação do sonho? Bueno, Daniel dá a interpretação. Daniel disse a Nabucodonosor: "La cabeça de ouro eres tu, rei. Tu e tu império, la Babilônia. Pero que depois de ele vendria um outro reino inferior, um reino representado por el pecho e os braços de plata. Esse reino que vino depois da Babilônia terminou por ser o Império Persa. Derrotou os babilônios no ano 538 a.C. E Daniel viveu para ver esse momento, vale? Se vamos daqui a algumas semanas vamos a ver isso. Daniel já vivendo barra do Império Persa. Depois do Império Persa, vino um terceiro reino, el de bronze, que foi o domínio de los griegos, através do grande personagem histórico Alejandro Magno, não? E por fim, o quarto reino, sólido como hierro, o mais despiadado de todos, o Império Romano, que sucedeu aos gregos. E assim como profetizou Daniel, esse Império Romano foi tão violento que ha hecho povo a todos os outros reinos, ¿vale? O domínio romano foi um domínio muito forte. Pastor, e os pés mitad barro e mitad hierro? Bueno, isso aí há algumas opiniões. É um reino dividido, não? É mitad débil e mitad forte. Muitos comentaristas creem que se tratará de uma coalição de reinos e impérios que se formará nos últimos dias antes da venida de Cristo. Outros pensam que são os vários reinos ao redor, a lo largo da história, desde a caída do Império Romano, que nenhum império posterior a Roma chegou a ter a mesma força que Roma. Pero bueno, são outros reinos. Seja como seja, a roca que destroça a estátua não é a igreja, não é o cristianismo. A roca
é o próprio Jesucristo que em sua segunda venida destrozará todos os reinos humanos e estabelecerá seu reino eterno, um reino que jamais será destruído. Assim que podemos ver esse sonho profético de Nabucodonosor interpretado por Daniel. Vemos que uma grande parte já se cumpriu, pero todavía queda por cumplir el final del sueño, la mejor parte. Cuando Jesús vuelva, Él es la roca que vendrá y destruirá los pies de la estatua será hecha añicos, e esses añicos serão barridos por el vento para lejos, de uma forma que não quedará ni recuerdo desses impérios todos. E a roca, que é Jesus, se converterá na montanha e llenará toda a terra. Amém? Esse é o sonho. Pensamos que essa profecia, assim como se ha cumprido quase toda, se ha cumprido. Quando Jesus vuelva, terminará por cumpri-la. Fiel é a palavra do Senhor, meus irmãos. Fiel é a palavra do Senhor. Roca eterna. Bueno, dejemos de hablar del sueño ahora, porque quero falar de adoração. Daniel tinha um problema, estava condenado à morte. O problema lhe leva a buscar ao Senhor oração. Ele pede que Deus lhe solucione o problema. E agora que o Senhor lhe ha contestado favoravelmente, que vem a adoração. Aún em sua casa, quando o Senhor revelou o sonho de Nabucodonosor e a interpretação, Daniel alabou o Senhor dizendo: alabado seja por sempre o nome de Deus, suyos são a sabedoria e o poder, ele cambia os tempos e as épocas, põe e depõe reis, a los sábios da sabedoria, a los inteligentes discernimento, ele revela lo profundo e lo escondido, e sabe lo que se oculta em las sombras, en él habita la luz. A ti, Deus de mis antepassados, de mis padres, te alabo e te dou graças. Me has dado sabedoria e poder. Me has dado conhecer lo que te pedimos. Nos has dado a conhecer el sueño del rei. Alabança, adoração. Isso é gratitud, é alabança, é adoração. Daniel adora a Deus porque ele estava morto e Deus lhe devolve aqui a vida. Nós estávamos muertos em nossos delitos e pecados. Havia um decreto de muerte com nosso nome, pero en la cruz, Jesucristo, la roca eterna, nos salvou através do seu sacrifício. E naquela cruz, Jesus revocou nosso decreto de muerte. E agora temos nossos nomes escritos no livro da vida. Delante dessa verdade, meus irmãos, o que podemos fazer? Sino adorá-lo. Que o Senhor nos perdone, porque muitas vezes perdemos a dimensão da obra de Cristo na cruz em favor nosso. Fomos librados da morte eterna e nem assim lo adoramos. Não abrimos nossas bocas para testemunhar, para orar em gratidão, nem para cantar alabanças. Que o Senhor nos perdone a tibieza com a qual muitas vezes tratamos suas obras em favor nosso. Pero o que chama a atenção aqui é que não é somente Daniel quem adora a Deus, ¿eh? Mira o que passa ao final, quando Daniel conta ao rei a sua interpretação. Ao final, ao ouvir isto, o rei Nabucodonosor se postrou ante Daniel e lo honrou. Ordenou que se lhe apresentara uma ofrenda em incenso e dijo: Tu Deus, és Deus de dioses e el soberano de los reyes. Tu Deus revela todos os mistérios, pois fuiste capaz de revelar-me este sonho misterioso. Ao final, quem adora o próprio Deus é o rei Nabucodonosor, um homem impío, incluso o homem mais poderoso da terra, tuvo que doblar-se delante do único verdadeiro e poderoso Deus. Pero ao final, quem não lo hará? Toda rodilha se doblará e toda língua confessará que Jesucristo é o Senhor, para a glória de Deus Padre. Ao final, o que importa, meus irmãos, é a glória de Deus Padre, a glória de Deus de Daniel, a glória de nosso Deus. Agora te pergunto, quantas vezes hemos vivido assim, um ciclo desses, não? Nos aparece um problemão, algo que nos sobrepassa, daí oramos e oramos, pedimos a amigos e irmãos que orem por nós outros, e quando Deus nos contesta favoravelmente, o que hacemos? Gratitud. Lhe adoramos, com o coração agradecido e feliz, lhe alabamos e alabamos. Como é algo maravilhoso quando o Senhor nos contesta, hein? E atua em nosso favor. Pero sabe o que é melhor?
es cuando las personas alrededor, al ver la acción de Dios en nuestras vidas, o a través de nuestras vidas, se unem a nosotros em adoração. Quando nosso testemunho personal produz adoração a Deus, não somente de nossa parte, sino também de la parte de outras pessoas, aunque las mismas sean impías. Gente que não crê em Deus, pero que ao final tem que dobrar-se de si. Realmente Deus te ha favorecido, realmente Deus ha actuado em favor tuyo. Pero ao final o que importa não é se Deus me deu a vida ou a morte. Não importa se Deus me livrou da morte, se eu morri servindo a Deus, porque o que importa ao final é a glória de Deus Padre. Assim que seja no sí ou seja no no, o que importa é a glória de Deus Padre. Sem a vida, sem a morte, o que importa é a glória de Deus Padre. Sem a saúde ou sem a enfermidade, o que importa é a glória de Deus Padre. Não perderemos isso de vista, ¿vale? Porque sempre Deus vai dizer sim. Mas o que importa é que mesmo quando Ele diga não, seu nome seja glorificado. Concluo dizendo: há muitos paralelos entre as vidas e trajetórias de José e de Daniel, não? José em Egipto. José, um dia por la manhã, era um prisioneiro mais na cárcel egípcia, e ao final do dia, depois de interpretar o sonho do faraó, se envolveu o segundo homem mais poderoso do planeta. Daniel, por la manhã, era um condenado à morte. E ao final do dia, depois de interpretar o sonho do rei Nabucodonosor, se convertiu em um dos homens mais poderosos do império babilônio. Passou com José, passou com Daniel. E alguns perguntam: pero pastor, por que isso passou? Les contesto: para a glória de Deus Padre. Há no mundo lindas poesias e lindas canções que nasceram devido a momentos difíceis que viveram seus autores e compositores. Quando as escutas, te chega ao coração, pero essa pessoa, para componer essa canção ou para escrever essa poesia, passou por uma situação triste, difícil, e de aí nasceu algo muito bello que te chega ao coração. Lo mesmo passa em nossas vidas com Jesus. Habrá lágrimas, habrá momentos de aflição. Quanta aflição experimentou Daniel aquele dia, ao saber que tinha sua vida decretada final. Habrá sofrimento, mas ao final de tudo, eu creio que habrá adoração. Bendecidas as lágrimas que derramamos, quando elas nos levam a acercar-nos mais a Deus em oração. Bendecidos os momentos de aflição, quando ao final, estes momentos de aflição nos levam a conhecer mais de Deus. Bendecido o sofrimento, quando Ele mesmo ao final nos leva a experimentar mais da presença e da graça de Deus. Aunque Deus nos conteste não, nada é em vano, nada é sem propósito, nada é tempo perdido, se ao final nos acercamos mais a Deus, le conhecemos melhor e podemos experimentar mais de sua graça. O fim de suas lágrimas, o fim das lágrimas que choras, não são as lágrimas. O fim da aflição não é a aflição. O fim do sofrimento não é o sofrimento. O fim de todo é a nossa relação com nosso Senhor e Salvador Jesucristo. Tudo isso para a glória de Deus Padre. Daniel passou o que passou. Não conosco a lo mejor tu história personal. Não sei o que has passado. Não sei por lo que estás passando. Mas ao final, pido a Deus que todo isso te sirva para acercar-se mais a Ele. E que ao final puedas adorar para a glória de Deus Padre. Que assim seja, meus irmãos, e que por lo tanto o Senhor nos bendiga a nós outros. Amém. Vou orar e ao final vou pedir a alabanza que pueda repetir santo por sempre, não? Para clausurarmos o culto. Padre, muitas graças por tu palavra. Muitas graças, Senhor, porque quando surgem problemas, situações que nos sobrepassam, sabemos que nossas palavras não podem solucioná-las, Senhor, nossas atitudes, pero oramos e confiamos em Ti. Oramos e confiamos e pedimos que nos conteste favoravelmente, Senhor,
Ni siempre es así, Padre, pero sea lo que sea, queremos acercarnos a ti, Padre, y adorarte, Padre. Queremos adorarte y queremos, Señor, que tu nombre del Padre, que tu nombre sea glorificado, Señor, a través de nuestras vidas, Padre. Las lágrimas no son las lágrimas, el sufrimiento no es el final, la aflicción es el final, Señor. El final de todo, Padre, es poder acercarte a Jesús y poder glorificar tu nombre. Es lo que deseamos, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Todos cantarán, todos alabarán a Dios. Nabucodonosor era el hombre más poderoso del planeta, pero al final incluso él tuvo que doblarse ante Dios. Había un poder más grande en la tierra y no era Nabucodonosor, no era Babilonia, era Dios. Así que hoy hay un poder más grande. Ese poder está de parte nuestra, por encima de imperios, de gobernantes, de políticos. Está nuestro Dios. Cantemos.
Quero chamar para orar e concluir esse culto a minha esposa Michelle, que passe adelante. Hoje é uma fecha muito especial para nós. 15 de junho, há 8 anos chegávamos à Espanha. 2 pessoas, teníamos uma gata, não teníamos filhos, 5 malas, montão de sonhos. Alguns desses sonhos são muertos no caminho. Pero o Senhor nos permitiu hoje, estamos de pé hoje. Entendemos que tudo o que passamos, bueno ou malo, para a glória de Deus Padre. Exaltado seja tu nome, Senhor, porque tu eres santo, 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 santo. Os ángeles clamam isso, nós como criações tuyas clamamos e decimos com nossas vozes, com nossas vidas, Padre, tu eres santo, 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 e seja santo sempre tu santo nome, Padre. Alabado seja tu, porque eres Deus que escuta orações, és Deus que aún hoje realiza sueños e convierte, Senhor, lágrimas em risas de alegria, Padre. Eres Deus que sigue vivo e operante em tu criação, Padre. E nós como maneira de darle graças, Senhor, te damos, Senhor, las gracias por lo que tu has hecho en nuestras vidas, Senhor. Gracias por tu buena mano sobre cada uno de nosotros. Gracias, Senhor, porque tu eres Deus que sigue haciendo tu voluntad sobre la tierra. Tu no eres Deus olvidadizo que se olvidó de tu pueblo. No, tu eres Deus presente, cercano, que escucha nuestros clamores, nuestras oraciones, Padre. Y a ti te damos toda la honra y toda la gloria, Padre, porque aún tienes sueños a cumplir en nuestras vidas, Padre. A cada uno de nosotros, tus sueños no se pierden por el camino, Padre. Y te alabamos por eso. Te pedimos, Señor, que tu gracia, Padre, tu gracia sea manifestada en nuestras vidas. Que podamos, con lo que somos, Padre, proclamar tu reino a cada uno de aquellos que aún no te conocen, Señor. É que nossa presença, Senhor, neste pueblo aqui, de cada um de nós, Senhor, seja para compartilhar e esparcir tu boa palavra, Senhor. E que cada pessoa aqui em Calais, Senhor, pueda conhecer que há Deus. Há Deus vivo que reina e que está acima de qualquer poder e qualquer potestade, Senhor. E esse Deus é o que nós predicamos, Padre. Que cada pessoa aqui, Senhor, nesta cidade, Senhor, conozca ao Deus verdadeiro, ao Deus de Daniel, ao Deus de Ananias, Azarias e Misael, Senhor. Que cada um deles, Senhor, Padre, podes conhecer tu boa mano, Senhor. Usa-nos, Senhor, se é tu vontade, Padre. Tenha misericórdia de nós e usa-nos. Usa-nos para tu honor e tu glória, Senhor. Que Calais seja uma cidade tuya, Padre, tuya. Declaramos em nome de Cristo que Calais pertence a ti, Senhor, porque tu eres Deus desta cidade, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus bendiga, uma boa semana. Nos vemos el jueves, Deus quer.